gás monoatômico ideal, inicialmente a pressão de 1 atm com volume de 0,025 metros cúbicos é aquecida até um estado final com a pressão de 2 atm e um volume de 0,040 metros cúbicos. Determine a variação de entropia do gás nesse processo. Bom, vamos observar primeiro no nosso gráfico da pressão em função do volume o que está acontecendo aqui. Então, no gráfico da pressão em função do volume, a gente tem o gás inicialmente a 1 atm, pressão em atm, com um volume de 0,025 metros cúbicos. Então, ele estava inicialmente nesse estado. Ele foi aquecido e ele foi levado até a pressão de 2 atm, num volume maior de 0,040. Então, esse aqui é o nosso estado final, estado inicial e estado final. Beleza. E aí eu quero saber a variação da entropia nesse processo. Pergunta: como é que foi esse processo? Eu não sei, eu sei que foi um aquecimento, mas foi um aquecimento linear, constante, não importa. Tá? Isso é importante, é um ponto importante para a gente destacar, que a entropia é uma função de estado, assim como a temperatura. Lembra que na hora que a gente calcula a temperatura, a gente poderia calcular a temperatura desse ponto, se eu soubesse a quantidade de mols, e nesse problema eu sei, então eu consigo calcular a temperatura no ponto inicial I, usando aquela relação dos gases ideais, PV igual a nRT. Sabendo o valor da pressão do volume nesse ponto, o número de mols, eu consigo determinar o valor da temperatura. Por quê? Porque ela é uma função de estado, ela determina o estado do gás. Então, eu só tenho uma temperatura possível combinando os valores de pressão e de volume para a mesma quantidade de mols. Entenderam a ideia? Assim, entendido dessa forma, a entropia ela é também calculada, ela depende somente dessas variáveis de estado. Ela também é uma variável de estado, ela só depende das condições naquele ponto. E considerando uma variação, essa variação só vai depender dos pontos inicial e final, não depende do trajeto que foi feito, em processo, obviamente. Dessa forma, eu posso pegar então uma expressão que seja mais fácil da gente trabalhar, que envolva os valores de pressão e de volume. Então, observando nas anotações de aula, você percebe que a entropia pode ser escrita como sendo uma variável escrita em termos de pressão e de volume, como sendo o valor do número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, vezes o logaritmo da pressão, vezes o volume elevado a gama, mais uma constante. Essa constante vem do processo de integração em que a gente chega nesse valor. Já que eu quero a variação da entropia, vai ser o número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, vezes o logaritmo da pressão final, vezes o volume final elevado a gama, dividido pela pressão inicial, vezes o volume inicial elevado a gama. Escrito dessa forma, para o gás ideal, o calor específico molar a volume constante é 3 meios de R, o valor de gama é 5 terços, e aí ficou simples de resolver. Então, a variação da entropia, eu substituo os valores do número de mols, calor específico molar, a volume constante, 3 meios de R, vezes o logaritmo da pressão final, vezes o volume pressão final, 2 atm, volume final, 0,040 elevado a gama, 5 terços. Pressão inicial, 1 atm, volume inicial, 0,025 metros cúbicos, elevado a 5 terços. Então, a variação da entropia, substituindo esses valores, vai dar 18,4 joules por Kelvin. Lembrando, então, a entropia é uma função de estado. A variação da entropia dentro de um processo não depende de qual foi o caminho utilizado para chegar lá. Então, embora aqui esteja o calor específico a volume constante, não precisa ter sido uma transformação a volume constante, ok? Embora, e nesse caso, o volume não foi constante, tá? Deixando bem claro isso. Entenderam a ideia? Beleza.